A seguir você acompanha a mensagem dublada de Billy Graham com o tema Como Chegar ao Céu. Na descrição deste vídeo compartilhamos diversas de suas obras. Para um conteúdo cristão relevante, acesse talmidimdecristo.com.br. Esta noite, espero que vocês estejam com suas Bíblias. Tenho pedido para que tragam suas Bíblias, porque estamos aqui para ver o que a Bíblia tem a dizer sobre os seus problemas, os meus problemas, os problemas da nação e os problemas do mundo. Não o que outra pessoa tem a dizer, mas o que Deus tem a dizer. E quero que vocês abram comigo no segundo capítulo do Evangelho de João. O segundo capítulo do Evangelho de João. No versículo 23, Jesus disse, ou as Escrituras dizem, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, vendo os sinais que fazia. Mas Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter com Jesus à noite e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu e lhe disse, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu me lembro do primeiro dia em que fui à escola. Eu estava morrendo de medo. Naquela época, tínhamos que ir a pé para a escola, uns 2 ou 3 quilômetros, e voltar a pé à tarde, depois que a aula terminava. Minha mãe tinha preparado um lanchinho para eu levar e comer na hora do almoço ou no recreio. Ninguém me contou que havia 2 recreios, então teve um recreio por volta das 10 horas ou 10h30 para a gente sair e se alongar um pouco, e eu comi meu lanche rapidinho nessa hora. Bem, quando chegou a hora do almoço de verdade, às 12h30, eu não tinha nada para comer. E eu nunca vou esquecer esse dia enquanto eu viver. Eu peguei o ônibus no sentido errado ou algo assim. Ou eu. Isso foi 4 anos depois. Eu peguei o ônibus no sentido errado e o diretor veio, me puxou pela orelha e acho que até hoje falta um pedaço dela. Mas algum tempo atrás, Bill Bells disse em um de seus sermões que estão acontecendo tantas mudanças rapidamente que a gente nem percebe quantas delas estão nos afetando. Ele disse que está em uma era de sobrecarga de informação. Você e eu temos acesso a mais informações, dados, fatos, notícias e conhecimento do que qualquer pessoa na história. E a quantidade de informação no mundo está dobrando a cada 5 anos. E ainda recebemos informações por meio de revistas e jornais. Dizem que esquecemos até 80% disso em 24 horas, e praticamente tudo será esquecido até chegarmos à eternidade. Nicodemos, o homem sobre quem acabamos de ler na Bíblia, era um grande líder religioso e veio durante a noite. Provavelmente ele tinha medo de críticas ou queria uma conversa particular com Jesus. E talvez esse fosse o único horário que Jesus poderia lhe dar. Ou talvez ele estivesse pensando em se comprometer de uma nova maneira. Muitos de vocês já pensaram por muito tempo sobre religião e cristianismo. Estamos vivendo em um mundo revolucionário e em constante mudança. A capacidade moral do homem está ficando para trás em relação à sua capacidade tecnológica. E isso pode significar desastre e catástrofe para toda a raça humana. E muitas pessoas têm a sensação de que algo está prestes a acontecer. Hoje em dia, onde quer que eu vá, me fazem mais perguntas sobre o fim do mundo do que em todo o resto do meu ministério somado. As pessoas olham para o nosso mundo, com toda essa criminalidade e as manchetes gritando para nós sobre assassinatos, e vemos a depravação moral em grande parte do nosso entretenimento, e nos perguntamos, estamos nos aproximando do fim? Estamos vivendo nos dias de Noé, como Jesus previu que aconteceria algum dia. Ouvi falar de um bêbado em Londres. Ele estava debaixo de um poste de luz procurando a carteira que tinha perdido, e alguém passou e perguntou, você perdeu aqui?
Ele respondeu: não, foi mais ou menos meia quadra atrás. Então por que você não procura lá? Lá não tem postes de luz, ele disse. Procurar é importante. Buscar propósito e significado é muito importante. Você tem propósito e significado na sua vida? Contei muitas vezes sobre o menino de 10 anos que foi até a mãe e perguntou: mãe, como eu nasci? E ela respondeu: a cegonha trouxe você. Então ele foi até a avó e perguntou: vovó, como você nasceu? Ela disse: a cegonha me trouxe. Ele perguntou: e como minha mãe nasceu? Bem, a cegonha trouxe ela também. E ele tinha que escrever uma redação na sua turma sobre nascimento e escreveu no seu trabalho. Não houve nascimento natural na nossa família em 3 gerações. Agora, Nicodemos ficou surpreso e atônito quando Jesus se voltou para ele e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que estava enganando o povo e tirando dinheiro deles, você entenderia. Ou a mulher no poço, que já tinha tido 5 maridos, você entenderia. Ou ao ladrão na cruz, que era culpado de roubo, assalto e todo tipo de coisa, que implorou que disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou a mulher apanhada em adultério. Mas dizer isso a um líder religioso como Nicodemos surpreendeu a todos. Veja, Nicodemos era um governante. Ele era rico, era religioso e mesmo assim estava em busca de algo verdadeiro, e é por isso que ele estava lá. Ele queria realização em sua vida, algo que não tinha encontrado em toda a sua religiosidade. Deixe-me te contar o quão religioso Nicodemos era e veja como você se compara. Ele jejuava 2 dias por semana. Ele passava 2 horas todos os dias em oração. Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Ele era professor de teologia. Ele se dedicava muito à sua religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, tudo isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo. Por que Jesus disse isso? Jesus podia ver o que havia em seu coração. Ele podia ver que Nicodemos tinha toda essa experiência religiosa exterior. Ele seguia todas as tradições da religião, como em um violinista no telhado. Tradição, 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 é o que ele está dizendo. E nós temos tradições na nossa igreja e em todas as igrejas. Temos tradições e nos apegamos a essas tradições. Mas nada disso é suficiente. Jesus disse: você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Você precisa me conhecer como seu Senhor e Salvador de forma pessoal. Você não pode depender das suas tradições. Você não pode depender da sua família. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, toda a sua religião não é suficiente. Por quê? O garotinho acertou em cheio quando disse: acho que eu simplesmente nasci errado. Sim, a Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. O que causa a mentira? A trapaça? O ódio? O preconceito? A ganância? A injustiça? O egoísmo? A crueldade? As tensões raciais? O que causa isso? O que causa a perversão? Jesus disse: o coração. Ele disse: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e elas contaminam a pessoa. Elas estão em nossos corações. Nós nascemos com essa tendência ao pecado. E, à medida que vamos crescendo, fazemos escolhas para pecar. Então nos tornamos pecadores por escolha, e depois nos tornamos pecadores por prática. Nós praticamos esse pecado. É uma doença terrível e devastadora, pior do que o câncer, pior do que a AIDS, e o mundo inteiro está completamente, profundamente infectado. E você pode viver até os 70, 80, 90 ou até mesmo 100 anos de idade, mas o seu espírito, a sua alma, aquela parte essencial e imortal de você que viverá para sempre,
Seja no céu ou no inferno, essa parte fundamental e vital está morta. Morta para Deus. E é pecadora. E é por isso que você precisa de perdão. É por isso que você precisa que Deus venha e te justifique. Você, sabia que hoje à noite, antes de sair daqui, você pode ser justificado diante de Deus como se nunca tivesse cometido um pecado? É disso que se trata a cruz. É disso que se trata a ressurreição. É disso que se trata o sangue de Cristo. Jesus veio para se entregar por você porque Ele te ama. E quando Ele morreu naquela cruz, Deus colocou todos os nossos pecados sobre Ele. Ele se tornou culpado de assassinato, de mentira, de adultério, de ganância. Todos os pecados que você e eu temos foram colocados sobre Ele. Ele fez isso voluntariamente porque te ama. Deus te ama. Existem muitas palavras usadas no Novo Testamento para pecado. Eu não vou tentar usar todas elas. Uma delas é se desviar de um caminho reto. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, disse Isaías. Em Romanos 5 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, uma mudança radical precisa acontecer antes que você possa entrar no céu, antes que você possa ser aceito por Deus. E essa mudança pode acontecer hoje à noite. Para encontrar realização verdadeira ou real, mesmo nesta vida, essa mudança precisa acontecer. Para ser aceitável a Deus, essa mudança precisa acontecer. Agora, o que é esse novo nascimento? Quando Jesus disse, você precisa nascer de novo. Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Ele queria entender. Jesus indicou, a Bíblia indica, que nunca entenderemos todas essas coisas. Nunca entenderemos todos os mistérios de Deus. Nós chegamos pela fé. Nicodemo só conseguia enxergar o físico e o material, e Jesus estava falando do espiritual. Quando Jesus disse, você precisa nascer de novo, ele não quis dizer que você iria herdar isso. Você não herda a salvação do seu pai ou da sua mãe. A Escritura diz em João 1h12, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu poderia nascer em uma garagem, mas isso não me faz um automóvel. Você pode nascer em um lar cristão, mas isso não faz de você um cristão. Tem que chegar um momento na sua própria vida em que você toma sua própria decisão e faz sua própria escolha. E então algumas pessoas acham que podem conseguir isso por suas próprias obras, fazendo muitas coisas boas e grandes. Isso é maravilhoso. Continue fazendo isso, mas isso não salva a sua alma. Isso é resultado da sua salvação. Em Tito 3:5 diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Você é salvo pela graça de Deus. Agora, graça significa favor imerecido. Graça significa algo que você não merece. Você não pode trabalhar ou pagar por isso. É um presente de Deus. Você já recebeu esse presente? Você recebe esse presente pela fé e ele entra no seu coração, te transforma e você nasce de novo. Veja, o homem pecou em um ambiente perfeito. Nós tínhamos tudo. Adão e Eva tinham tudo. Eles nem precisavam de forças policiais. Eles não precisavam de governo. Eles não precisavam de nada porque já tinham tudo. Mas eles se rebelaram contra Deus. Eles pecaram contra Deus e passaram isso de geração em geração, até chegar a você e a mim, até que todos nós somos pecadores.
Agora, nascer de novo significa nascer para a família de Deus. Em Ezequiel está escrito: também vos darei um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito. Em Romanos, Paulo fala sobre isso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama de ser uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso já aconteceu com você? Pedro disse: nos tornamos participantes da natureza divina. Que maravilhoso é se tornar participante da própria natureza de Deus. João chama isso de passar da morte para a vida. Você não está mais caminhando para a morte, destruição, inferno e julgamento. Agora você está indo em direção a uma nova vida, uma vida eterna com Deus no céu, e você pode recebê-la hoje à noite. Bem, como esse novo nascimento acontece? A Bíblia diz que é um mistério nisso. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Eu não posso ver o vento. Eu posso senti-lo. Eu posso ver os resultados do vento, mas eu não posso ver o vento. O vento sopra onde quer. E então a analogia com o nascimento natural. Há a concepção. Apenas alguns segundos quando o espermatozoide e o óvulo se unem. Depois vem a gestação por 9 meses. Então o nascimento acontece e o trabalho de parto dura alguns minutos ou talvez alguns dias. E como isso se torna uma analogia para o novo nascimento? Bem, a recepção da palavra de Deus. Isso é a concepção. 1 Pedro 1h23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E então Romanos 10h07 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, ou declaração, ou proclamação. Também é obra do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. Você não pode vir a Cristo a não ser que o Espírito Santo te convença e te atraia. João 16 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele usará as orações de uma mãe. Ele usará uma experiência trágica. Ele usará o sermão de um pastor. Ele usará um folheto ou algo que você leu na Bíblia. O Espírito Santo dá nova vida. A Bíblia ensina que estamos mortos em pecado e ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. O homem precisa de uma nova vida, e essa nova vida é trazida pelo Espírito Santo. Esse é o novo nascimento, e isso pode acontecer com você hoje à noite. Você pode sair daqui nascido de novo e recomeçar a vida com Jesus Cristo, nascendo do alto. E então a Bíblia ensina que, quando você recebe Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você. Ele habita convosco e estará em vós, diz a Escritura. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele te dá um novo poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder pode vir de Deus hoje à noite, começando agora. Li sobre uma mulher que tentou passar no exame de direção pela 38ª vez e falhou, na Inglaterra. Talvez você já tenha tentado quase tantas vezes assim na religião, mas ainda não encontrou o que procura. Você ainda está buscando, ainda está se perguntando, ainda está incerto sobre o futuro. Você não tem certeza absoluta. Talvez você tenha sido batizado e confirmado, e frequenta a igreja, ou até mesmo é um líder na igreja, mas algo está faltando. Ainda existe um vazio aí dentro. Ainda existe uma busca aí dentro. Ainda existe uma incerteza aí dentro. Eu estou te pedindo hoje à noite, neste exato momento, para permitir que o Espírito Santo assuma o controle total e guie completamente a sua vida. Você pode fazer isso hoje à noite, e eu vou te pedir para fazer isso. Você pode perguntar: bem, o que eu preciso fazer?
Há 3 coisas importantes que você precisa fazer. Primeiro, você deve se arrepender dos seus pecados. Arrependimento significa mudar o seu modo de viver e mudar a sua maneira de pensar. Esteja disposto a permitir que uma mudança aconteça na sua vida. A segunda coisa, pela fé. E fé e arrependimento andam juntos. Não há separação entre eles. Eles caminham juntos. Você se arrepende e você crê. Creia em Cristo. Você não confia em mais nada para a sua salvação além do Senhor Jesus Cristo. E você o recebe em seu coração e diz: Senhor Jesus, entra. E ele vai entrar. Então, a terceira coisa é obedecê-lo. Diga: Senhor, eu sei que não consigo viver a vida cristã. E Billy Graham não consegue viver a vida cristã. E eu não consigo. Se eu não tivesse a ajuda do Espírito Santo todos os dias, eu seria um fracasso total todos os dias no que diz respeito a viver a vida cristã. Na verdade, eu já fracasso bastante, mesmo assim. Mas é o Espírito Santo que vem e vive através de você e em você, e lhe dá um poder para resistir à tentação que você nunca teve antes, e lhe dá uma nova alegria e uma nova paz que você nunca soube que existiam. Tudo isso pode ser seu esta noite, se você estiver disposto a dizer: Senhor, eu realmente me arrependo. Eu realmente te recebo. Eu abro meu coração para ti. Eu vou pedir que você faça o que já vimos centenas de pessoas fazerem. Vou pedir que você se levante do seu lugar, daqui da frente, lá de trás, lá do fundo e aqui do lado, lá atrás, e venha até aqui na frente e fique de pé, dizendo ao vivo: eu realmente o recebo. Estou disposto a me arrepender dos meus pecados. Quero que haja uma mudança. Quero saber que fui salvo. Não tenho certeza de onde estou agora, mas quero saber. Levante-se e venha. Vamos esperar por você e pedir que as pessoas orem por aqueles que estão assumindo esses compromissos agora. E não peça para ninguém sair agora. Este é o momento sagrado do serviço. Em silêncio, deixe que venham as pessoas com quem Deus está falando. Minha alma, ó meu verdadeiro e eterno Senhor, break time igual 0.5S. Assim como centenas de pessoas responderam ao convite, você também pode. Onde estiver, ligue para o número na tela. Amigos especiais querem ajudar você com a decisão mais importante na vida. Ligue agora.